Digão. Fala comigo, como é que você tá, Parrupa? Tranquilidade, cara. Parrupa, a pergunta é a seguinte, estava conversando com o Rafa aqui. Estatisticamente, nunca um lutador com mais de 35 anos ganhou uma luta por título do peso leve ao mosca. Nunca. Nunca aconteceu na história do UFC. O Rafa sumiu. Você acha que vai pesar pro Volkanovski ir pro Pitbull? Pro Pitbull não é uma luta de título, né? Mas é uma luta no topo da categoria. Você acha que vai pesar ou não? Cara, é uma pergunta difícil, né, cara? Porque a gente tem que saber, né? Tipo assim, todo mundo tá querendo saber que Volkanovski vai lutar. Se é o Volkanovski que estava lutando até a primeira luta do Islam, ou se é o Volkanovski que lutou com Topuria, né? Então, são dois Volkanovski totalmente diferentes, né? Você acha que... Eu acho que foi o efeito Islam ou o efeito Topuria? Acho que não, cara. Eu acho que é o efeito idade mesmo, o efeito ritmo. Então, na minha opinião, eu acho que o Diego ganha, cara. Entendeu? Logicamente, se a luta se desenrolar para os rounds finais, quarto e quinto, dependendo de como estiver a luta, o Volkanovski pode ganhar, né, cara? Mas mesmo que a luta se desenrole até o quarto, quinto round, se o Diego ganhar os primeiros três, né, a não ser que seja um TKO, eu não vejo, por exemplo, o Volkanovski finalizando o Diego, entendeu? Acho difícil, eu não acho que ele também nocauteie o Diego. O que eu posso ver, o único jeito do Volkanovski ganhar por interrupção seria um TKO, né? De repente, bater em pé, o Diego mais cansado, ele conseguir cair por cima ali numa posição boa, que não é muito fácil cair com o Diego, entendeu? Eu sei porque na época que ele lutou com o Movsar, eu treinei o Movsar para essa luta, né? Foi um pouco assim em cima da hora, né? Que a gente pegou, o Diego pegou essa luta com 6 dias, né, cara? Sim. Então a gente também não estava muito bem preparado para o estilo do Diego, mas mesmo assim é difícil. O Diego é um cara difícil de você cair por cima da guarda dele e ficar confortável, a não ser que ele esteja morto, exausto, o que eu não vejo acontecer. Então eu acho que, dito isso, cara, eu acho que mesmo a luta indo para os rounds finais, eu acredito que o Diego ainda consiga vencer. Vai ser mais apertado? Vai. Entendeu? Agora, eu não vejo, por exemplo, o Diego ganhando bem os 3 primeiros e, de uma hora para outra, morrendo e o Volkanovski voltar no 4, no quinto round, dar um TKO nele. Entendeu? É difícil. Entendeu? Agora, se a luta for tiver 1-0 para um, aí 1-1, aí 2-1, aí 2-2, entendeu? E os dois tiverem mais ou menos em mesmas condições, indo para o quinto, aí eu vejo o Volkanovski, por causa da experiência, por causa do tamanho dele, que é um cara ruim de lidar por causa do tamanho dele, um cara forte, né? Mas se o Ele tem Diego uma combinação bem... física interessante, né? Porque ele é baixo, mas ele tem uma envergadura gigantesca pro tamanho dele. Ele tem mais de 1,80m, acho que 1,83m de envergadura, se eu não me engano. Para um cara de 1,68m, acho que ele tem 1,67m, um negócio assim. O cara é um lango-lango, né, meu amigo? Praticamente um orangotango, né? Cara, é um negócio os bizonho. braços dele assim, são longos. Muito difícil. Então, assim, ele tem o melhor dos mundos, porque ele tem um centro de gravidade baixo, mas ele consegue controlar a distância, né? Apesar de que nessa luta o Diego tem mais envergadura, né? Porque o Diego é muito grande, né? Mas... Sim, ele é alto também. Muito alto e tem bastante envergadura. Mas sabe uma coisa que você falou aí, Parrumpa? Negócio do gás. O Diego pegou uma pecha de que não tem gás. Mas isso é uma pecha meio mentirosa, porque... Não, vou discordar de você já na lata aqui, porque eu não falei que ele não tem gás. Não disse você falou não. Ritmo depois do terceiro round, depois do segundo round. Perfeito. Eu não tô dizendo em relação a você, é uma coisa um sentimento que eu tenho ali, vendo os comentários dos meus vídeos em relação ao Diego, não tô nem dizendo que é você que falou, não. Mas assim, porque o Diego teve muitas lutas que terminaram rápido, né, pela via rápida, e as duas lutas
Na verdade, ele teve 3 lutas que foi por pontos, né, no UFC. A com o Evloev, a com o Danig e a com o Ortega. Só que a do Evloev, ele não teve camp, ele pega com 6 dias, quer dizer, ele não se preparou adequadamente, então é compreensível que ele que ele tivesse dificuldade no gás, né? E a do Danig foi aquele caos. O Danig não cortou peso para lutar com o Diego bateu. O Diego subiu 3 vezes na balança. O nego acha que pelo fato do Danig ter aceitado de última hora, ele estava em desvantagem. Mas eu acho que tudo foi muito feito pro Danig chegar melhor do que o Diego ali, porque o Danig não cortou uma grama de peso. Né? E você que acompanha... Ninguém fez nada pro Danig. O Danig que fez um favor pro UFC. Entendeu? Eu digo de fazer, eu entendo o que você está falando, né? De não teve o corte de peso, mas nada foi feito pro Danig fazer nada. Eu me expressei mal. Foi um complô contra o Diego, né? Não foi isso que eu quis dizer, não. O que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas, não é que o UFC direcionou pro Danig para dar vantagem, pelo contrário, eu acho que se o UFC fizesse alguma coisa nessa linha, eles queriam favorecer o Diego, porque o cara que eles estavam querendo promover era o Diego. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: pelo contexto, muita gente concluiu que o Danig estava em desvantagem. Mas eu não acho que fosse o caso. Especialmente pelo corte de peso. Porque o Diego bate 66, depois bate 70 e alguma coisa, depois bate 74 e o Danig não corta peso e o Danig estava com camp. É bom a gente lembrar que o Danig ia lutar uma semana depois contra o Jeff Mariscal naquela luta. Então ele estava com o camp completo. Então o que eu quero dizer é, isso aí é uma coisa que eu já ouvi de alguns lutadores. Você lutar com um cara que não corta peso dá diferença. Você que acompanha seus atletas aí, imagino que já deve ter vivenciado bastante isso, né? Então acho que são casos específicos, entendeu, Parrumpa? Tipo assim, o caso do Evloev, o caso... Tanto é que na luta contra o Ortega, que ele teve camp, que ele se preparou, ele chega bem no terceiro round, dá knockdown no Ortega no terceiro round, entendeu? Então eu acho... Eu concordo com você, mas eu acho que tem um fator que influencia mais, né? E que quando você está de um lado da moeda é muito bom, mas quando você está do outro lado da moeda não é tão bom. Vou te dar um exemplo que aconteceu exatamente com o Diego em 2 situações diferentes. A entrada dele no UFC, ninguém sabia quem era o Diego, entendeu? Ele entrou como franco atirador, entendeu? E foi tanto surpresa para o Diego quanto foi mais ainda para o Evloev, para o Movsar. Sim, perfeito. Ele entrou, fez aquela luta, muito boa e tal, perdeu, mas saiu como se tivesse ganho. Muito bem. Aí, agora você troca a moeda. Bota um cara faltando 24 horas que seja, entendeu? É difícil você lidar com o inesperado. Você está treinando o camp todo para uma pessoa, e aí você tem que mudar, né, rapidamente para outra pessoa. Aí o Diego sofreu o que é lutar com um cara surpresa, entendeu? Então, logicamente, o corte de peso pode ter influenciado, mas também o estilo de luta influenciou, entendeu? E isso faz com que você tenha mais dificuldade, você tenha que dispor mais energia para uma coisa ou para outra, entendeu? Então, é isso aí. Pode acontecer. O nego tá julgando o gás do Diego Lopes só por causa dessa luta do Danig. Pode ser que seja... O estresse não atrapalha também, Parrumpa? Então, isso que eu tô falando. Tem um estresse de você, né, tá preparado para uma pessoa e ir para outra, entendeu? Pode ser que seja um red flag? Pode. Pode ser que ele não renda nos rounds finais? Pode. Mas é injusto o pessoal taxar, né, o gás do Diego só por causa daquela luta com o Danig, entendeu, cara? Vamos ver agora, numa luta de 5 rounds, que os dois tiveram camp completo, em situações iguais, no nível do mar, que é Miami, e vamos ver quem realmente tem mais gás ou não, entendeu?